Sejam bem-vindos a mais um episódio especial do ABC do Mundo. Nós estamos aqui depois de um ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irão. Temos aqui connosco, como convidada especial novamente, a nossa especialista do Médio Oriente, a Corina Lozovan. E temos também o Alberto Cunha. Sejam bem-vindos ao ABC do Mundo. E Alberto e Corina, tenho-os aqui comigo depois desta, não surpreendente, mas se calhar pelo ritmo que aconteceu e pela velocidade que aconteceu, principalmente depois do que nós falámos no nosso último episódio, este ataque ao Irão, e eu vou já lançar primeiro para ti, Corina. Nós fomos surpreendidos neste fim de semana com este ataque em larga escala dos Estados Unidos, com o apoio de Israel ao Irão. Tu ajudaste-nos a perceber um bocadinho o contexto em que o Irão estava agora e os riscos que existiam, mas se calhar não estávamos à espera que fosse tão rápido. E por isso pergunto, Corina, assim numa primeira impressão do que aconteceu, que conclusões é que tu tiras deste ataque dos Estados Unidos? Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu posso dizer que neste momento a situação é muito volátil. Aliás, lembro-me de uma frase que é bastante conhecida que diz que há décadas em que nada acontece e há semanas em que acontecem décadas. Eu acho que isto é É uma do Lenin esta daquelas. frase. Não, por acaso não é. Não é? Dizem que foi atribuída a Lenin, mas que afinal não é dele. Historicamente, ele nunca disse uma coisa assim. Ok. Portanto, eu acho que foi por causalidade referida a ele. Mas bom, e eu acho que isso parece-me que é uma daquelas semanas, e tudo pode mudar a qualquer minuto. E eu ainda aproveito por dizer que eu acho que estamos a assistir o fim de uma era, e não só do Irão em si, mas estou a falar de muitas coisas, porque o século XXI começou em 2001, mas eu acho que só agora é que nós estamos a senti-lo em força e com todas estas mudanças que ainda se vão desencadear a longo prazo. E eu acho que ainda vamos ver muitos pontos quentes. E neste momento, nós já sabíamos que ia haver um ataque ao Irão, de certa forma, apesar da incerteza. Claro que nós não pensamos que fosse tão rápido, não é? Nós falamos no nosso programa há uma semana e tal, e de repente hoje foi esse ataque. E eu acho que isto faz parte de um microcosmo com várias ramificações que ainda vamos mais tarde explicar. Mas eu acho que esta operação com os Estados Unidos e Israel tem várias fases. E a primeira fase parece esta ser de ataques com o fim de criar alguma mudança no regime. E eu acho que também já se nota certos ajustes aos objetivos iniciais, mas se nós formos a ver com a guerra dos 12 dias em junho, esta intervenção é uma campanha existencial de um lado e ao mesmo tempo uma resposta existencial do outro lado. Estamos a assistir a decapitação da liderança da República Islâmica e Trump já justificou isso no seu discurso. E também o que estamos a ver é um ataque ao âmago do Estado, com a morte do Ayatollah, que todos já sabemos, e ele está-se a tornar um mártir neste momento, porque foi morto durante o Ramadão, e isto é uma altura muito sagrada para os muçulmanos, e que ainda pode potenciar mais mobilização emocional e ao mesmo tempo também simbólica. Também já se confirmaram a morte de vários comandantes da Guarda Revolucionária, comandantes militares, ministros da Defesa, conselheiros de segurança. Há pouco eu vi que eram quase 48 ou mais de 48. Portanto, eu acho que vamos continuar a assistir à morte de várias figuras importantes dentro do país. E isto é um sucesso tático, sem dúvida, mas não significa um controle estratégico em si. Portanto, isto é uma primeira fase inicial. Por outro lado, também já sabemos que há candidatos fortes para substituir o líder supremo. Já vi agora que o comandante das forças revolucionárias foi também substituído. E a resposta iraniana foi uma estratégia de regionalizar a sua dor e perda através de uma retaliação muito rápida, em que vários países foram atingidos,
por todos os países do Golfo, basicamente, a Jordânia, Iraque, para além do Israel, claro, e esta celeridade foi de alguma forma surpreendente, porque ninguém esperava uma tal capacidade de organização, mas podemos ver que eles também estão a utilizar equipamentos mais, não quer dizer obsoletos, mas não são dos equipamentos mais sofisticados, só há pouco é que diziam que iam utilizá-los. O que me parece é que isto é uma primeira fase e que nós vamos assistir a várias fases deste conflito. Esta tentativa de tentar atacar os países do Golfo para pressionar a ver se eles dizem ao Donald Trump para parar não vai funcionar, ao meu ver. Dentro do Golfo, para já, as posições são homogéneas. Uh, sim, há alguns países que têm uma proximidade mais com o Irão, mas neste momento é tentar conter, ou seja, não há um desejo de retaliar. Se bem que na Arábia Saudita já foi referido que os aviões estão preparados para atacar, caso seja necessário. Mas sem dúvida é que os países que ainda mantêm uma relação com o Irão e o Oman, apesar de ter recebido um incidente no seu território, continua a manter a comunicação com o Irão e continua a tentar desescalar o conflito em si para evitar abrir novas frentes e trazer consequências imprevisíveis. Mas o que me parece é que, inicialmente, o Donald Trump disse que vão ser 96 horas, não vão ser 96 horas. Isto pode-se prolongar durante algumas semanas, talvez algo semelhante àquela guerra dos 12 dias. Tudo depende de como também será a resposta do outro lado. E o Irão disse que queria negociar agora, mas o Donald Trump também não vai deixar de continuar com os seus objetivos. E por outro lado, nós também já vimos que no Irão há muitas celebrações, tanto a apoiar esta intervenção, como por outro lado a apoiar o próprio regime. Mas vê-se maioritariamente apoios ao regime em si, com a morte do Ayatollah. Isso despertou uma certa solidariedade interna entre alguns grupos e também mostra que nós muitas vezes tendemos a fazer análises um bocadinho orientalistas, no fundo porque a sociedade iraniana não é homogénea e nós não estivemos no Irão, ou seja, também não temos um contacto direto do dia a dia, não é? Da sua cultura e dos seus hábitos e do seu ambiente interno em si. O que podemos dizer é que há ainda um conjunto de pessoas e um número considerável de lideranças que apoiam e que continuam a querer que o regime sobreviva. E há também esses mecanismos de substituição. Mas o vazio que vai sendo deixando também não é assim tão fácil de substituir, pode depois desencadear uma mobilização dentro do Irão. E isto é que me parece que o Trump estava a referir-se quando disse que queria que os iranianos saíssem à rua e tomassem as rédeas, não é? Isto parece-me que isto não é agora, é uma segunda ou terceira ou até quarta fase. Porque neste momento os iranianos não vão sair à rua e fazer isso. É demasiado precoce e E não é até também é arriscado, ou seja, não é... sim, e é arriscado, é perigoso, não é o tempo de fazer isso. Parece-me que isso será posteriormente, mais tarde, até haver um enfraquecimento ainda maior do regime iraniano. Uh, Sim, e eu Pronto. ia aproveitar também, Corina, para lançar aqui para o Alberto. Tu levantas aqui um ponto bastante relevante que é, não parece haver na intervenção dos Estados Unidos e de Israel uma ideia, pelo menos imediata, de transição de regime planeado. Ou seja, existe um bocadinho esta ideia de nós atacamos, removemos aqui um bocado a cabeça da serpente e agora deixamos-vos um pouco entregues também à vossa sorte para vocês fazerem um novo destino. Se calhar, ou seja, uma operação também um bocadinho menos precisa do que aconteceu na Venezuela e certamente sem o mesmo objetivo de captura que existia na Venezuela. Alberto, como é que tu achas que agora nesta transição imediata o povo iraniano principalmente vai reagir perante um ataque externo
que remove a grande figura de liderança do regime, mas que deixa aqui um vazio imediato e que provoca, para já, uma enorme instabilidade na região por causa deste contra-ataque imediato do próprio Irão. Sim, várias perguntas na tua pergunta. Se calhar vou começar pela parte dos Estados Unidos e de Israel, porque eu penso que o Irão nós sabemos menos sobre isso e depois já vamos à parte regional. Eu sou um grande fã de filmes e séries da máfia e há uma série que é Os Sopranos, em que, quando se está a perspectivar uma guerra entre máfias organizadas, a certa altura, um dos chefes diz que o objetivo do ataque deles, que iria matar três líderes do gangue dos Sopranos, era, e estou a traduzir do inglês, matar o topo e negociar com o que resta. Parece que foi este o objetivo dos Estados Unidos. Aliás, já ainda hoje, tanto o presidente como várias pessoas que estavam em Mar-a-Lago e em Washington falaram na possibilidade de negociar. E, portanto, não há um plano definido. Não parece haver um plano definido porque nós também não sabemos quem é que poderá assumir uma oposição ao regime. Nós, como falámos no nosso episódio, existem a etnia perto da fronteira do Paquistão do Sul, que fala a sua própria língua, temos as minorias árabes, temos as minorias do Kurdistão e do Azerbaijão, e um ponto interessante que eu descobri, aliás, esta semana, quando me fui informar, o atual presidente iraniano tem uma enorme herança familiar do Kurdistão, eu pessoalmente não sabia, e, portanto, e apesar de tudo é um defensor do regime, e já vamos isso para o segundo ponto, portanto não há um plano, mas o plano, entre aspas, seria mais um golpe na legitimidade do regime. Eu vou talvez até um bocadinho mais longe do que a Corina disse, porque, como a Corina disse e bem no nosso episódio, há todo um historial de protestos, mas é que este regime vê-se neste momento confrontado com a triplo problema económico das sanções e o efeito das sanções que não é resolvido, com as derrotas geopolíticas que teve nos seus proxies no Líbano, nomeadamente na Síria, e causaram também o seu isolamento na região, que será o meu terceiro ponto, e com o facto de, sendo verdade que é capaz de ter a sucessão interna, e aliás houve reportagem desta semana que o Ali Khamenei já tinha preparado uma lista de sucessão para os vários postos de 3 e 4 camadas, porque já estavam a antecipar um ataque destes. Ou seja, o regime consegue a sucessão, mas não consegue resolver os problemas com que é confrontado. Bem, o segundo ponto é o Irão. Tal como a Corina disse, é preciso dizer que nós não sabemos bem o que se passa. Eu, casualmente, e se calhar essa foi a experiência de várias das pessoas que nos acompanham, no meu feed na internet recebi certos canais mais tendencialmente pró-americanos a mostrarem imagens de iranianos a celebrar a morte do líder supremo, e de canais que eu sigo, eu tento seguir um pouco de tudo, menos americanos, vi vídeos dos protestos contra os Estados Unidos a favor do regime. Portanto, a verdade é que nós não sabemos. O que sabemos é que o prestígio, quer dizer, mesmo que o regime se regenere em termos de pessoas, o prestígio está completamente abalado, porque um dos calling cards que este regime sempre teve foi a ideia de que nós somos uma república islâmica, mas somos também um regime que representa uma civilização e um império que tem 5.000 anos, que é mais antiga, aliás, que o Islão, e que sempre resistiu ao estrangeiro e que sempre conseguiu resistir a outras ameaças e ter, digamos, uma verdadeira potência regional. Ora, este ataque causa digamos, um rumo nesse prestígio. E o terceiro ponto que eu queria fazer neste momento, e se calhar até deixava para uma futura pergunta, a questão europeia da China e da Rússia, que eu também acho que é interessante, para mim, e provavelmente isto foi menos surpreendente para pessoas que acompanham muito o Médio Oriente como a Corina, mas para mim, que acompanho há relativamente menos tempo, é o isolamento do Irão na região. É que não quer dizer que todos os Estados principais regionais sejam aliados dos Estados Unidos ou muito menos de Israel, mas muitos deles têm base dos Estados Unidos e muitos deles, por uma questão talvez de edging, de proteção própria, outros de rivalidade com o Irão, estão de forma, digamos, total ou pelo menos parcialmente do lado dos Estados Unidos, quer eles digam ou não. Aliás, por isso é que houve vários ataques no Irão. O caso do Oman é um caso interessante que nós também referimos no episódio, porque o Oman mantém o diálogo com o Irão, mas também teve lá um incidente no próprio território, mas, por exemplo, houve um ataque enorme às principais bases dos Estados Unidos, que é uma no Bahrein, se não me engano, não, no Qatar, peço desculpa, e outra nos Emirados Árabes Unidos. Portanto, não é só a Arábia Saudita ou Israel que são inimigos do Irão, é todo um conjunto de Estados
que, de forma prática, são inimigos do Irão. E com um ponto que é importante, e com isto concluo, esta questão também regional, é que uma das principais armas que o Irão ainda tem em termos estratégico-militares, e um ponto que é preciso dizer, é que, sendo certo que não se percebe exatamente qual é a estratégia dos Estados Unidos e de Israel, como a Coreia disse, para as fases seguintes, é facilmente observar, digamos, a capacidade militar que os Estados Unidos têm. Continua a ser impressionante. Ora, do lado do Irão, uma das coisas que eles podem fazer, e acho que já estão a tentar fazer, é fechar novamente temporariamente o Estreito de Hormuz. Só que fechar o Estreito de Hormuz significa que eles estão a incidir, a prejudicar os interesses económicos dos Estados do Golfo e já agora também estão a prejudicar os interesses económicos da China, porque a maior parte do que é o Belt and Road e os corredores da China passa pelo Estreito de Hormuz. Portanto, mesmo esta arma que o Irão pode ter, pode virar-se contra eles neste relativo isolamento que eles têm neste conflito. E, portanto, a primeira fase, e sendo certo que é a primeira fase, é neste ponto que estamos, e sendo certo que o regime continua a resistir, quer dizer, não se pode dizer que tenha saído incólume deste fim de semana. Sim. Corina, eu ia lançar para ti também para falares um bocadinho disto, do isolamento do Irão, acima de tudo, que eu acho que é uma perspectiva bastante interessante, e desta resposta imediata que o Irão teve, que foi exatamente atacar bases americanas em múltiplos territórios e países nas suas redondezas, que acaba por provocar aqui também potenciais efeitos um efeito dominó também de resposta de outros países. Queria que olhasse um bocadinho especificamente também para isso. Sim, eu julgo que no nosso episódio anterior nós falámos dessa questão do Irão estar isolado ou de não ter aliados por também seguir uma política perfeccionista, no fundo mais fundamentalista e de desconfiança que vem do seu passado histórico. Por isso nunca realmente cimentou relações próximas, seja eles até com a Rússia, com a China, sempre existiu e existirá essa desconfiança. Por outro lado, há alguns atores que dizem que apoiam o Irão, como por exemplo a Coreia do Norte, ou até o Paquistão, ou por exemplo o Afeganistão. Os talibãs disseram que iriam apoiar o Irão em caso se tivesse um ataque dos Estados Unidos, enfim. Mas de facto é que o Irão não tem essa confiança com outros atores. A Rússia e a China estão a ajudar o Irão com questões táticas, providenciando, por exemplo, imagens satélite através do seu sistema Beidou, que os chineses têm. Os russos também apontaram como é que poderiam bloquear o Starlink devido à sua experiência na Ucrânia. Mas mais do que isso, não me parece que vá acontecer. E quando o Irão decidiu atacar todas aquelas bases, o fez por uma questão de também desespero, por vingança, e já provavelmente existia essa noção de que poderia haver um ataque do Irão nessas bases, porque houve indicação de preparação alguns dias antes. Lembro-me de ver um vídeo qualquer que diziam que no Catar alertavam para um ataque. O facto é que isto acabou por unir os países do Golfo, se existia antes algumas divergências, que é normal e que sempre existiram, mas é que agora acabou por unificar e por criar uma mesma narrativa. E esta narrativa é interessante porque acaba também por beneficiar Israel, não é? Indiretamente. Se nós formos a ver qual é o plano de Israel com a sua visão do grande Médio Oriente, é tentar ter os acordos de Abraham, não é? Ou seja, normalizar as relações com o resto dos países árabes que ainda não foi normalizada. Mas, de qualquer das formas, mesmo uma normalização pública que exista, não significa que depois, em termos de societais, possa haver uma mesma aceitação, que isso é outra questão e que também depois poderíamos discutir com mais detalhes. Agora, regressando para a conversa da primeira fase, que é a primeira fase desta operação,
em que se conseguiu sucessos táticos. A questão da negociação não vai acontecer agora. Se houver uma negociação, provavelmente será mais tarde, quando houver um enfraquecimento maior. Se esse enfraquecimento acontecer, também existem outras variáveis que podem causar incertezas e efeitos spillover. Porque não nos esqueçamos, isto é uma região com muitas questões étnicas, com muitos episódios históricos também, às vezes não resolvidos ou não bem resolvidos. E muitas vezes as pessoas focam-se sempre no Médio Oriente, mas não se focam, por exemplo, no Cáucaso, porque o conflito no Irão também poderá afetar um bocadinho o Cáucaso. Não nos esqueçamos que há um corredor energético que passa pelo Irão, pelo Paquistão, pelo Afeganistão, que iria até a Geórgia. E todos estes fluxos energéticos iriam afetar essa região, para além das comunidades arménias, por exemplo, que estão no Irão, e que, caso exista alguma instabilidade muito grande dentro do Irão, se houver alguma coisa que aconteça com essas comunidades arménias, ou, por exemplo, as comunidades azeri, não é, do Azerbaijão, que já o presidente do Azerbaijão tem tido muita atenção a isso, ou como, por exemplo, os curdos, como também o Alberto referiu, e muito bem. Tudo isto é uma incerteza. E não nos esqueçamos que temos outro ator muito importante, que é a Turquia. E a Turquia está a observar isto com muita atenção. Porque a Turquia, apesar de ter também um historial com o Médio Oriente, principalmente devido ao Império Otomano e quando estava naquela altura com o Império Russo e que estavam a tentar gerir essa região, hoje o Irão tem uma relação, digamos, de comunicação com o Irão. E, aliás, as próprias conversações, inicialmente, deveriam ter acontecido na Turquia, depois houve aquela mudança. Mas, de facto, a mim o que me parece é que são fases, e cada fase vai determinar certas respostas dos Estados Unidos. Mas nada nos garanta que estas fases vão correr exatamente como foram planeadas. Ou sequer se há um plano, como o Alberto já referiu muito bem, é que não sabemos ao certo se há mesmo um plano ou não há, porque até este ponto tudo permanece muito volátil. Para além disso, é importante falar, e nós também já referimos isto e conversamos que, em grande medida, uma parte do Médio Oriente foi desenhada ou foi remodelada com o acordo de Sykes-Picot. Nada nos garante que os eventos desta magnitude não possam conduzir a uma reorganização da cartografia regional. E isto pode não se limitar simplesmente ao Médio Oriente, pode-se estender tanto a certas a partes da Ásia Central, como também ao Cáucaso, como até o próprio território iraniano. E isso é uma incógnita. Neste momento, nós estamos a assistir outro conflito muito próximo, que é o entre Paquistão e Afeganistão, que não tem recebido nenhuma atenção. O Afeganistão sempre foi considerado um bocadinho como o cemitério dos conflitos, mas parece-me que é extremamente importante, e é aí que eu referi este microcosmos económico, que também é absolutamente central, porque cria constrangimentos para a China. Estes conflitos acabam por adiar os seus projetos da nova Rota da Seda, acaba por condicionar as suas visões de corredores energéticos e acabam por também limitar a sua capacidade de investir em projetos e de ter, não é, o domínio de poços de petróleo que possa retirar e minerais também, que também já referimos. E tudo isto é uma conjuntura muito frágil, porque também acaba por afetar o exponencial preço, por exemplo, dos metais preciosos, como ouro e a prata, e também acaba por nos mostrar que há uma outra sombra a acontecer e que nós não estamos a ver, que é a desdolarização, que é extremamente importante. Por exemplo, os BRICS anunciaram que iam ter uma alternativa ao SWIFT e todos um bocadinho deixaram de, não ligaram muito a essa ideia. Mas o facto é que a ideia do BRICS Pay
está-se a afirmar cada vez mais e supostamente a Índia vai apresentar algo formal na sua cimeira em novembro. E é muito importante nós vermos isso, porque é um realinhamento da infraestrutura global, um possível fim também de um domínio unilateral, que era do dólar. E, por outro lado, nós temos também o sistema da China, que é o CIPS, ou CIPS, ou uma coisa assim, que são trocas comerciais interbancárias e que inicialmente eles não sabiam como iriam converter várias moedas, mas que encontraram solução via blockchain, que é muito interessante e que vai permitir que uma parte do mundo consiga fazer pagamentos, ou seja, mesmo que tu coloques sanções a um certo país, esse país vai ter acesso a outros cento e tal países através deste novo sistema. E o que é que isso nos diz? Nos diz que as sanções económicas já vão perder a sua eficácia, porque não vão beneficiar de uma arquitetura financeira controlada apenas pelo Ocidente. Portanto, estamos a ver uma mudança estrutural. Só para terminar, nós já começamos a ver movimentos muito interessantes, por exemplo, a Índia e o Japão, que disseram que poderiam reavaliar as suas posições em relação a títulos da tesouraria dos Estados Unidos. Por exemplo, outros países têm optado para acumular estas commodities, são metais preciosos, e que funcionam quando os tempos são muito incertos. Portanto, o ouro, o prata, que é basicamente um termómetro da instabilidade que estamos a ver neste momento. E o Estreito de Hormuz, aquilo que o Alberto disse, o Estreito de Hormuz já está em vias com blockade, ou seja, está a ser bloqueado. Os navios que querem passar pelo Estreito de Hormuz estão bloqueados, porque pode haver um ataque. Por isso, neste momento, vai haver um condicionamento muito grande na economia por causa desse bloqueio. E amanhã, mas o bloqueio não é necessariamente permanente, ou seja, já houve bloqueios no passado, a questão é se vai ser permanente ou não. Certo, mas para já tudo indica que ainda não vai ser desbloqueado já amanhã, nem depois da manhã. É assim, Sim, Alberto, eu ia só enquadrar para tu conseguires também focar um bocadinho a tua resposta, mas fica claro pela explicação também da Corina que se abriu aqui também uma caixa de Pandora, ou seja, esta intervenção dos Estados Unidos abrem aqui uma caixa de Pandora em muitos aspectos, e a Corina falou da questão territorial, da questão financeira, das questões das relações entre países. Primeiro, o que eu queria perceber contigo, Alberto, é se tu achas que os Estados Unidos fizeram isto conscientemente ou se fizeram isto basicamente sem roadmap, não é? Sem um plano definido. E em segundo lugar, como é que tu vês isto depois também a espalhar-se pelo resto da ordem internacional dentro do contexto das tensões que já existem, principalmente com Rússia, China, União Europeia, Europa? É assim, eu para cá, vamos lá ver. A análise da Corina é uma análise que faz totalmente sentido a longo prazo. Eu próprio tenho feito a análise que não só existe uma reconfiguração da ordem internacional, que isso quase toda a gente concorda, mas que um dos motivos é o declínio relativo dos Estados Unidos e o abandono que os Estados Unidos decidiram fazer da liderança da ordem internacional liberal. Mas eu penso que a análise da Corina está um pouco incompleta. No que diz respeito a esta operação em si, do ponto de vista dos Estados Unidos, esta operação está a ser um enorme sucesso. Está a ser um enorme sucesso. E eu não disse o contrário, eu disse do ponto de vista mas a questão é que temos que pôr ênfase. Ou seja, é que a questão é esta. É que, Bruno, uma caixa de Pandora está aberta. Só que esta caixa de Pandora não vai afetar os Estados Unidos. É que isto é que é importante dizer. Reparem que os Estados Unidos, com um ataque que nem sequer envolveu tropas americanas, isso obviamente que é, até de certa forma, existem muitas doutrinas Trump no meio da loucura, mas se há uma doutrina Trump que existe, é tentar o máximo ganho com o mínimo de risco. Obviamente que ele pôr tropas no terreno, seria um conflito completamente apocalíptico, quase faria do Iraque uma guerra de crianças. Isso não vai acontecer. Aliás, nós falámos nisso no episódio. Mas ele, com uma operação de 2 dias, conseguiu, como a Corina disse, fortalecer a posição de Israel naquilo que é o arco do Golfo e dos países árabes, conseguiu contribuir para o enfraquecimento de um regime que é o principal inimigo estratégico dos Estados Unidos
no evitar de uma coligação anti-hegemónica na Eurásia e conseguiu enfraquecer o projeto da China do Belt and Road e vai pôr a China numa posição muito difícil, porque agora a China vai ter que escolher se vai apoiar substantivamente o Irão a fight back contra estes ataques e a segunda e terceira fase, ou se não vai fazer. Isso é uma escolha que a China vai ter que fazer. É que a China até agora não foi forçada a agir militarmente fora da sua área de influência do Mar da China. Agora, se eles não agirem militarmente, e é um cenário que eu ponho, mas se não agirem, a escolha e a mensagem que vai ser ouvida em todos os países que sejam tendencialmente contra a hegemonia ou o primado, não é bem hegemonia, que a hegemonia é uma coisa mais consensual, o primado dos Estados Unidos é tentar ter um acordo o menos mal possível com os Estados Unidos, porque não vão ter o apoio da China. Com um ataque de um fim de semana eles conseguiram isto. Portanto, e a caixa de Pandora? Vamos a ver a questão dos riscos. Em termos de energéticos, toda a gente perde com a questão do Estreito de Hormuz e o efeito menos do que a Europa, perde menos do que o Médio Oriente e perde menos do que a China, porque eles estão menos dependentes do Médio Oriente. Aliás, vi num artigo este fim de semana dizer que a exposição da Europa ao Médio Oriente, e portanto a uma crise deste género, é mais ou menos 50% da energia que vai para a Europa, nos Estados Unidos é 10 a 15%. Em termos de tudo o que é, se continuar perdas humanitárias, migrações e displacement de população, quem vai lidar com isso é o Médio Oriente e talvez a Europa, não vão para os Estados Unidos. Reparem, portanto, do ponto de vista, tudo bem, abriu-se uma caixa de Pandora e nós até podemos dizer que os Estados Unidos não têm um plano, mas esta operação, strictly speaking, foi um sucesso enorme, com pouco risco, até agora. E, portanto, se os Estados Unidos não caírem no erro, e é um erro que nós não sabemos, de não se sobreestenderem e forçarem a mão, porque, obviamente, qual é o sucesso que nós não podemos garantir? E a própria Corina disse isso e vários analistas. Se não houver uma invasão terrestre, e eu, por os motivos que eu elenquei, não me parece que vá haver uma invasão terrestre, os Estados Unidos não pode controlar a mudança do regime. Pode apelar e dizer para as pessoas se mobilizarem que agora é a vossa hora, mas eles não podem apoiar diretamente se não estiverem lá. Não é? Portanto, isso aí teria que esperar por uma segunda fase. Mas já estão a enfraquecer, continuam a enfraquecer o Irão, mais a questão da China, mais a questão de Israel na região. O segundo ponto da ordem internacional, aqui também entrar a dinâmica da Europa. Bem, a França, o Reino Unido e a Alemanha já disseram que iam atuar. É preciso já agora referir que houve tentativas de ataque a instalações britânicas no Chipre. Houve também uma base da França eu não sei exatamente em que país é que foi, mas ali penso que talvez tenha sido nos Emirados Árabes Unidos, que foi também atingida, não se sabe se propositadamente por um dos ataques do Irão. A Alemanha obviamente não tem só apenas uma base no Djibouti que está afastada. Mas assim, a Europa está numa posição muito complicada, porque a Europa tem que dizer, e penso que é este discurso que vai ser ensaiado, que por um lado isto é obviamente, do ponto de vista europeu, um regime que é deplorável, mas, ao mesmo tempo, isto é uma violação grosseira do direito internacional. As duas coisas podem ser verdade. E a Europa vai ser, muito mais do que os Estados Unidos, afetada enormemente por uma crise energética provocada por este conflito. Portanto, a Europa tem, até, mais uma vez, é que os Estados Unidos fazem o ataque, os Estados Unidos escolhem os ganhos políticos, mas os custos económicos vão mais para a Europa do que para os Estados Unidos. Esta é a grande vantagem geopolítica dos Estados Unidos estarem no continente americano. E, portanto, é do interesse da Europa, digamos, tentar retomar o que existe da ordem internacional, só que o problema, e com isto concluo, é a falta de meios. Porque, militarmente, eu vou concluir rapidamente, Corina, militarmente a Europa, quer dizer, não tem meios suficientes, os países europeus, e certamente não tem a leste do Suez, não é? Não tem meios suficientes. Diplomaticamente, que é a principal força da Europa, é preciso dizer que o prestígio da maior parte dos países europeus, da Alemanha, mas não só, está muito afetado no Médio Oriente, após anos e anos e anos do que estes países classificam como double standards. E em termos económicos, mais está, como a dependência da Europa em relação a esta região é mais unilateral, a Europa não pode fazer muito economicamente. Portanto, a Europa basicamente vai tentar, e respondendo, concluindo com a resposta à segunda pergunta, vai tentar lembrar que ainda existe uma coisa chamada Ordem Internacional, a França vai tentar lembrar que ainda existe uma coisa chamada Conselho de Segurança das Nações Unidas, mais ou menos, eles reúnem-se e dizem umas coisas de vez em quando, mas substantivamente não há muito que possam fazer. Portanto, eu penso que era neste ponto da operação é aqui que estamos.
Corina, eu ia-te só fazer uma última pergunta também, porque já estamos um bocadinho para além do nosso tempo, mas ia-te fazer uma última pergunta sobre esta questão da ONU. Ou seja, nós também falámos muito no nosso episódio da questão da ONU, da questão do Conselho da Paz, do futuro da ONU, das oportunidades que se perderam também para reformar o Conselho de Segurança da ONU e o papel das Nações Unidas neste campo. Agora que os Estados Unidos estão a avançar para ataques nestas linhas, uh, qual é o papel da ONU? Ou seja, morreu oficialmente? Podemos decretar oficialmente a morte da ONU ou ainda há alguma coisa que a organização possa ter para fazer neste campo da ordem internacional depois deste tipo de ataque? Neste momento parece-me que a ONU não tem meios para fazer muitas coisas. Aliás, a ONU, em primeiro lugar, precisa de ter uma mudança interna e uma mudança de liderança, porque os tempos requerem outro tipo de visão. E nós já falámos e abordámos este assunto. Neste momento, não é suficiente aquilo que a ONU pode oferecer. Para além de que temos o Board of Peace, seja essa espécie de experimento, não sabemos ao certo onde é que vai dar e de que forma é que vai conseguir resolver o conflito em Gaza, que também não nos podemos esquecer, ainda continua. A questão da Cisjordânia também está a ser afetada, já está a tentar tomá-la, por isso há todos os dias mortes e nós precisamos de resolver esse conflito. Para complementar aquilo que o Alberto disse, eu diria que uma crise económica, financeira, vai ou pode acontecer deste bloqueio ou deste conflito a longo termo, vai inevitavelmente afetar os Estados Unidos. Ou seja, Menos do que os outros, simplesmente. diz? Não, eu não disse que não ia afetar. Estou a dizer que nós falámos disso até no outro episódio. Esta administração aceita que afete se afetar mais os outros. A questão é que os Estados Unidos estão menos dependentes. Mas atenção, o sucesso tático desta operação está visível. Eu disse isso, sem dúvida. Agora, a questão deste sucesso vai depender das fases que vão continuar Claro. E se essas fases não se consolidarem com sucesso, o Trump vai ter dificuldades internas, porque em breve são os midterms, não te esqueças. Para os midterm é muito importante mostrar, porque isto vai ser, digamos, o balanço da administração de Trump posta em causa. E o Trump já tem problemas suficientes a nível interno, lembrando a questão do ICE, lembrando que isso foi muito impactante em Minnesota e as pessoas nos Estados Unidos não estão contentes com tudo o que tem acontecido. Para além disso, a maior parte nem sequer está assim interessada na questão do Irão. Há pouco tempo, sim. quando vi... Eu ia reforçar, ou seja, que a política interna norte-americana neste momento está muito pouco virada para esta ideia de intervenções no exterior com consequências humanas para os Estados Unidos e com esta ideia de substituir regimes, não é? Ou seja, já houve uma altura que fez sentido, mas certamente não é agora. Já não faz sentido e o próprio programa do Trump está a fugir ao MAGA, que inicialmente dizia acabar com as guerras eternas, ou seja, ending forever wars. Se bem que isto não é uma guerra, é uma campanha aérea. Esse é o meu ponto a bocado, que isto foi uma operação diferente. Exatamente, e isto acaba por ser uma junção híbrida, que eu acho que deveria conotar esta expressão, da doutrina de Carter e da doutrina de Obama, que é uma hibridez em que a doutrina de Carter era, não é, a intervenção dura. E a doutrina de Obama era, no fundo, retirar ao máximo possível as botas americanas e fazer esta junção híbrida. Acabamos por ter um pouco daquilo que estamos a assistir hoje, que é a doutrina de Trump.
Sim, eu reforço também que na questão das consequências é óbvio que neste momento estamos um bocadinho no caos e não sabemos em que fontes é que dá para confiar a 100%, mas o Irão fala de vários militares, centenas de militares americanos feridos nos ataques às bases norte-americanas e etc. Portanto, não é 100% seguro que não haja nenhum efeito humano direto para já da questão da intervenção dos Estados Unidos. Eu gostava só de mencionar que, infelizmente, neste tipo de intervenções, há sempre casualidades civis, ou seja, são considerados danos culturais, e é importante referir a morte de mais de 100 crianças numa escola, Uma escola, sim. sim, numa cidade no Irão, e que é muito lamentável que tenha havido essas mortes, porque são crianças, são inocentes, para além de uma equipa de mulheres de voleibol, salvo erro, que também foi atingida e que também morreram, e outras pessoas inocentes que morreram. Estas mortes não são ao acaso. Isto é psychological warfare para ter impacto na psique iraniana, para perceber de que isto é um ataque com toda a força, que é, digamos, planeado para acabar com o regime dentro e para que as pessoas também se possam revoltar, de certa maneira. Até que ponto isso vai resultar a longo termo? Vamos ter que ver e esperar e ver, como já falámos e como tu também, Alberto, referiste. Portanto, todas essas fases que posteriormente virão, tudo é uma incógnita até já. Se nós tivéssemos uma bola de cristal, era bom, mas normalmente não Infelizmente funciona não temos, assim. infelizmente não temos. Não, não, Ainda não. que, ainda que no ABC do Mundo estamos a começar a nossa vida curta ainda de marca de podcast e já assistimos a 2 intervenções dos Estados Unidos. Portanto, parece que E estamos a tentaram na abordar temas. Groenlândia. E tentaram na Groenlândia. É verdade, é É, verdade, é é verdade, sim, verdade. sim, E sim. aliás, até podemos dizer que no ABC é uma espécie de bola de cristal, porque até discutimos essa eventualidade, É verdade, é verdade. mas analisando com os factos que temos, e com as ações que temos vistas, já é uma forma de criarmos aqui cenários e de fazermos aqui um foresight suave, porque não vou dizer que estamos a fazer um foresight profundo, mas é um foresight, de certa forma, de cenários que poderão acontecer ou não. Obrigado, obrigado Corina, obrigado Alberto. Nós já não temos mesmo mais tempo, infelizmente, para discutir este tema, mas vai haver muitos episódios, tenho a certeza absoluta, em que vamos ter de abordar este tema do Irão, porque, como vocês estão a dizer, isto vai ter várias fases e vão sair daqui muitas, muitas coisas. Obrigado mais uma vez, Corina, nossa convidada especial. Obrigado, Alberto. E é Uh, voltar a Corina, atenção. Exatamente, exatamente. Sempre que a Corina quiser voltar, nós estamos de braços abertos e de ouvidos abertos, acima de tudo, para aprender com a Corina. Obrigado. Foi mais um episódio do ABC do Mundo. Obrigado a todos. Façam like, subscrevam, partilhem, tudo isso. Nós vamos estar de volta muito em breve com mais temas para falar sobre o mundo. Obrigado a todos. Muito obrigada.